em um acampamento um pouco dilapidado. Erguida no meio do acampamento havia uma tenda feita de couro e tinha um aspecto robusto. Ao lado da tenda havia uma pequena fogueira, onde as chamas amarelas e brilhantes batiam continuamente contra uma panela de metal pendurada acima dela. Um caldo que continha alguns pedaços de cogumelo e carne seca estava fervendo nessa panela de metal. Ao redor do fogo, havia muitos galhos bifurcados, que eram usados para grelhar vários peixes pequenos. Havia também alguma carne grelhada, que espumava com pequenas bolhas, enquanto a gordura amarelo-dourado escorria continuamente, enquanto o aroma de carne crepitante permeava o ar. A garotinha loira sentou-se ao lado, olhando para a comida quente e engolindo involuntariamente sua saliva. Depois disso, ela virou a cabeça para olhar para o lado. Lá, em um trecho de grama, um homem bonito e de cabelo preto estava sentado de pernas cruzadas em um saco branco enquanto praticava meditação. Essa pessoa era, naturalmente, Lei Lin. Depois de levar a Ivy por alguma distância, ele iniciou uma pausa para descansar um pouco. Embora Lei Lin, com sua vitalidade atual, não estivesse cansada mesmo depois de viajar por 7 dias e noites, a menina definitivamente não seria capaz de acompanhar. Além disso, ele precisava tirar algum tempo todos os dias para cultivar com sua técnica de meditação de alto grau. A técnica de meditação que ele obteve foi a técnica de meditação de Kemoen Spupil, que era compatível com sua linhagem. Adicionando ao Chip purifica a essência do sangue, seu progresso na meditação foi extremamente rápido. Os olhos são as janelas da alma. Concentrando a sua visão com o aluno de Kemoen, você vai se redescobrir. Norco Curia dos Farisu foi o que Lei Lin viu repetidamente no início da técnica de meditação do aluno de Kemoen. E agora, Lei Lin fechou os olhos e sentiu que estava olhando diretamente para um par de pupilas verticais que pareciam âmbar. Escuridão com chamas ardentes parecia engolfar seu corpo. Quanto a Ivy, que estivera observando Lei Lin, percebeu que uma névoa negra e vermelha emergia do corpo de Lei Lin. Essa névoa girou em torno de Lei Lin, não se dissipando. Os fios de névoa começaram a convergir, formando a forma de uma pequena cobra, enrolando-se em torno de Lei Lin, ao mesmo tempo cuspindo sua língua escarlate. A pequena cobra andava continuamente em torno de Lei Lin, finalmente se enrolando no rosto de Lei Lin, transformando-se em uma máscara estranha. Uma onda de partículas de energia da escuridão foi continuamente absorvida pela máscara. Uma dúzia de minutos depois, a máscara quebrou, transformando-se em gases negros e entrando em Lei Lin através dos 7 orifícios. Ayahuasca. Analise meus dados atuais. Lei Lin arregalou os olhos e ordenou em silêncio. Bip. Lei Lin Farlier. Rank 1 Arlok, Bloodline, Serpente Kemoen Gigante. Força. 7.1, Agilidade. 6.7, Vitalidade. 8.5, Força Espiritual. 28.2, Poder Mágico. 28, Poder Mágico está em sincronia com a força espiritual. Status, saudável. Anfitrião completou um nível de técnica de meditação de alto grau. Força espiritual aumentada em 0.005. Conversão da essência elementar, escuridão. Progresso. 1%. Toda vez que eu meditar, haverá um aumento definitivo na força espiritual. Já não é ruim. Lei Lin acenou com a cabeça em satisfação. Aumentar a força espiritual dos magos só se tornaria mais difícil a longo prazo. Especialmente para magos oficiais, as técnicas de meditação que usavam como acólitos eram completamente irrelevantes agora. Se eles não tivessem técnicas de meditação de alto grau, eles só poderiam contar com recursos externos para aumentar sua força espiritual. Recursos que foram capazes de criar um efeito sobre os magos oficiais foram extremamente raros, mesmo na costa sul. Assim, depois de avançarem magos do rank 1, muitos dos magos acharam extremamente difícil avançar novamente.
Somente aqueles que se cultivaram com as técnicas de meditação de alto grau conseguiriam manter seu progresso. No entanto, cada nível de técnicas de meditação de alto grau era extremamente desafiador. O primeiro nível ainda estava bem. No entanto, depois disso, todos os níveis exigiram dezenas de centenas de anos. Quanto às características especiais da técnica de meditação de alto grau, elas só ficariam mais difíceis quanto mais uma delas fosse. De acordo com a suposição de Leilin, após o terceiro nível, magos exigiam milhares de anos para avançar para o próximo nível. Assim, muitos magos não podiam avançar a tempo antes que sua vida terminasse, e morreram da velhice desse jeito. Aiship, calcule quanto tempo mais eu preciso to alcançar os critérios para avançar e se tornar um Warlock Rank 2, dado o meu progresso atual. BIP. Missão estabelecendo, coletar dados do host, simulando conjecturas. Com as estatísticas atuais do anfitrião, estima-se que atinja os requisitos de avanço para um Warlock de Rank 2 em 14 anos e 7 meses, e a voz de Chipsou. Isso é bem longo. No entanto, em comparação com os magos regulares que não conseguem avançar em dezenas de centenas de anos, parece que a minha situação atual é muito boa. As sobrancelhas de Leilin se franziram, mas relaxaram rapidamente. A partir da análise gráfica feita pelo Aiship, o aumento da força espiritual que a técnica de meditação de alta qualidade também começará a desacelerar depois de atingir certa extensão. Além disso, o progresso da conversão da essência elementar só será mais lento à medida que ele progride. Esta foi a razão que impediu Leilin de avançar rapidamente. De acordo com as estimativas de Chip e os critérios implícitos de divulgação do Rank OF Giant Serpente, Rank 2 Magos, consistiam em ter uma força espiritual de pelo menos 80, e a conversão da essência elementar em mais de 80%. Essas duas condições, sozinhas, atrapalharam muitos acólitos geniais antes. A exigência da força espiritual ainda estava bem. Seja cultivando em técnicas de meditação de alto grau ou encontrando grandes quantidades de recursos que poderiam estimular a força espiritual, isso ainda poderia ser resolvido com o tempo. No entanto, a conversão da essência elementar foi uma história completamente diferente. Primeiro de tudo, se o mago escolhesse as partículas de energia erradas, então ele acharia extremamente difícil ultrapassar uma conversão de essência elementar de 50%. Para ser específico, é preciso primeiro escolher a partícula de energia com a maior afinidade elementar para obter a conversão da essência elementar para mais de 80%. Além disso, esse era apenas o critério mais básico. Para alguns herdeiros de famílias numerosas e verdadeiros gênios, eles perderiam seu potencial se avançassem com uma conversão de 80% de essência elementar. Somente obtendo uma conversão de 90% de essência elementar e acima, eles enfrentariam menos gargalos enquanto avançavam para se tornarem magos de classificação 2. Todos foram mencionados no aluno de Kemoin. Além disso, alguns magos regulares tinham que resolver o problema de obter um modelo de magia de rank 2. Se eles não conseguirem encontrar um que complemente sua magia inata de grau 1, ocorrerão acidentes durante a inscrição de seu modelo de magia de grau 2, como a explosão de seus cérebros. Assim, aqueles mágicos que usaram Green Water com modelos de feitiços para avançar, seu caminho no futuro se tornaria extremamente estreito. Embora seu progresso já fosse extremamente rápido, Leilin ainda se sentia um pouco pressionado no fundo. Ele ofendera totalmente a família Lilitheu. Esta era uma família em grande escala com a existência da cabeça da família que poderia rivalizar com o presidente da Abyssal Moon Forest Academy. Esse foi um magus do nível 2 ou um especialista próximo a esse nível. Quanto a Leilin agora, uma vez que ele conhecesse alguém assim, seu único desfecho seria a morte. Avançando para um Warlock Rank 1, apenas deixe que ele tenha a forma mais simples de autopreservação.
Para poder viver livre no futuro em plena luz do dia, ele tinha que ser, pelo menos, um Warlock Rank 2 para ser capaz de lidar com os perseguidores da Abyssal Moon Forest Academy. Depois de ter acesso à técnica de meditação de alto grau, Lei Lin percebeu que os magos que cultivavam com as técnicas de meditação de alto grau também precisavam de alguns recursos. Isso porque alguns recursos preciosos poderiam aumentar o progresso da meditação. Havia vários ingredientes que poderiam complementar sua meditação, mencionada na técnica de meditação do aluno de Kemoin. Por isso, ele estava um pouco impaciente para se apressar e alcançar a Torre do Anel do Marfim da Enea, situada dentro do domínio dos Magos da Luz. Tinha o maior mercado de livre comércio e centro de coleta. Lei Lin definitivamente poderia confiar nele para obter seus recursos e melhorar seu progresso rapidamente. Lu. Senhor. O caldo está pronto. Vendo que Lei Lin terminara a meditação hoje, Ivy apressadamente pegou uma tigela de caldo e levou-a para Lei Lin. Você trabalhou duro. Lei Lin sorriu para Ivy e pegou uma tigela. Ivy olhou para os olhos insondáveis de Lei Lin, que tinha profundidades infinitas, e olhou para ele sem expressão, seus olhos sem vida. Isso é, Lei Lin teve um leve choque e imediatamente estendeu a mão brilhando em luz branca quando ele bateu na testa de Ivy. Senhor! Agora mesmo! Verei muito em breve Ivy se recuperando, mas ela não se atreveu a olhar nos olhos de Lei Lin novamente. Esta é uma circunstância minha que eu não reprimi incorretamente antes. No futuro, não seja tão descuidado de novo. Lei Lin entendeu o que acabara de acontecer. Foi o resultado que o I-Chip indicado anteriormente, progresso de conversão de essência elementar. 1%. Quando os magos continuaram a melhorar seu progresso na conversão da essência elementar, a força espiritual irradiada trará um forte poder que foi atribuído aos elementos. Ivy perder seus rolamentos anteriormente foi considerado como um efeito leve. Se Lei Lin tivesse uma conversão de essência elementar de 50% e acima, e não se contendo, nessa situação Ivy teria sido provavelmente atacada pelas partículas de energia das trevas e assim teria se tornado um cadáver enrugado. Quanto às diferentes partículas de energia elementar, a conversão elementar final também seria refletida de forma diferente. Por exemplo, se um mago escolheu as partículas de energia do gelo como atributo para cultivar, ele seria capaz de congelar a força espiritual de qualquer um que olhasse nos olhos do mago. Quanto àqueles que se cultivavam nas partículas de energia do fogo, os inimigos que investigavam sua força espiritual seriam queimados, mesmo sofrendo de uma reação adversa. Lei Lin cultivou nas partículas de energia da escuridão, que foi enfatizado mais para o aspecto da força espiritual e da alma de uma pessoa. Nos estágios posteriores, se os humanos regulares entrassem em contato com sua conversão da essência elementar de alta densidade, sua alma imediatamente pereceria, seus corpos físicos se decompondo em um cadáver enrugado. Sorrir. Desculpe. Ivy ergueu a saia e fez uma reverência, apressadamente saindo do caminho. Vendo que a garota estava ilesa, Lei Lin acenou com a cabeça e despejou o caldo de carne na boca. O caldo de carne quente e saboroso misturado com pedaços de cogumelos frescos animava a paleta de Lei Lin. Isso é muito bom. Eu acho que você ainda não comeu também. Lei Lin olhou para Ivy, agora com os olhos voltando ao normal, não havia mais chance de causar danos não intencionais. Sim, Ivy respondeu suavemente. Ela se serviu de algumas rações secas e uma tigela de caldo. Juntamente com Lei Lin, eles se banquetearam. Lei Lin olhou para Ivy e soltou o menor suspiro de alívio. Se este era o passado, Ivy certamente seria tratada como uma princesa por sua própria família. No entanto, este modo atual de viver desmatando a céu aberto certamente a ajudaria a amadurecer rapidamente. Depois que você terminar de comer, venha me encontrar na minha tenda. Eu preciso de uma amostra do seu sangue. Lei Lin engoliu sua comida rapidamente e disse para Ivy.
A razão subjacente que ele salvou Ivy não foi devido à gentileza, mas para usar a linhagem de Warlock para sua pesquisa.